Bom dia, pessoal. Vamos começar mais uma semana de trabalho, né? E hoje nós temos aula de ciências e de artes, tá? Depois eu vou colocar as atividades todas lá na plataforma e no Clip. A nossa atividade de ciências de hoje, para fechar o livro 1, é uma atividade pontuada, tá? Vocês vão mandar para mim pelo e-mail. Eu vou botar o e-mail lá também, aquele simone.castro@ifpj.com.br. Vocês vão mandar pelo e-mail, certo? Ele vale 4 pontos, esse trabalho de hoje, tá bom? Então, eu vou contar uma história para vocês. Vocês sabem que eu gosto de contar história, né? Eu vou contar uma história para vocês sobre o nosso planeta, que foi o nosso objeto de estudo nesse livro 1, né? Nós estudamos o planeta, nós estudamos o tempo no planeta, nós estudamos os movimentos de rotação, os movimentos de translação, a influência do Sol nas estações, né? E, em paralelo a isso, nós estamos vivendo no mundo uma pandemia. Todo mundo sabe disso, né? E assim, até que ponto, é isso que eu quero que vocês parem para pensar e escrevam para mim, depois de ouvirem a história, tá? Até que ponto o homem interfere na natureza a ponto, né, dando chance para uma pandemia dessa acontecer. Essa pandemia aconteceria de qualquer maneira? A gente sempre fala que a ciência é feita de perguntas, né? Então, eu quero as hipóteses de vocês. Eu vou contar a história e daqui a pouco a gente continua a conversar sobre isso. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Combinado? Então, vamos lá. A história é linda. É essa aqui, ó. Azul e lindo planeta Terra, nossa casa. Então, foi escrito pela Ruth Rocha e pelo Otávio Roth. Eu acho que é muito importante a gente parar para pensar nisso. Que o planeta Terra é a nossa casa. Esse é o planeta Terra. Vou ficar assim para vocês poderem ver melhor e eu ler. De longe, ele é assim, azul e lindo. E aqui é aqui que nós moramos. E é aqui que nós vamos morar para sempre. Nós, nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Há muito tempo que o homem vem tentando conhecer melhor o universo. Nesta busca, são usados telescópios cada vez mais poderosos, foguetes capazes de ir cada vez mais longe, antenas cada vez mais aperfeiçoadas. Mas, por enquanto, não se conhece no universo inteirinho um planeta como este, onde haja ar, onde haja água, onde haja vida. Mas, para que a Terra continue a nos dar tudo aquilo de que precisamos para viver, temos que cuidar dela como cuidamos de nossa própria casa, e melhor ainda. Pois nossa casa nós podemos nos mudar, da Terra não. E nós sabemos que não estamos tratando a Terra como deveríamos. Por isso, os membros da Organização das Nações Unidas preocupam-se com o meio ambiente. Várias reuniões já foram feitas para discutir esse problema. E dessas reuniões têm saído declarações, manifestos e planos de ação que tentam estabelecer o que pode ser feito para evitar que a Terra, a nossa casa, venha a se transformar num ambiente hostil, com muitos desertos, águas envenenadas, florestas devastadas, onde seria impossível viver. Essas declarações, planos de ação, dizem mais ou menos o seguinte: todos os homens são iguais e, portanto, têm o direito de viver bem,
num ambiente saudável. Todos têm o dever de proteger e respeitar o meio ambiente e a vida em todas as suas formas. Os recursos da terra, o ar, a água, o solo, a flora e a fauna devem ser protegidos para o nosso próprio bem e para o bem das criaturas que ainda vão viver no futuro. Devemos, por isso, estudar cuidadosamente o que vamos fazer para proteger o nosso planeta. A natureza deve ser utilizada com inteligência e todos devem ser beneficiados com o seu uso, pois os recursos da Terra são limitados. O ar que envolve a Terra e que faz desse planeta um lugar tão especial onde pode existir a vida, não devemos permitir que o ar seja envenenado por gases, por fumaça e por poeira que nós mesmos produzimos. Todos devemos lutar para que não se poluam as águas, os mares, os rios, os lagos, que nos dão riquezas, alimento, transporte e diversão. O solo é muito generoso conosco, nos dá madeira e argila para nossas casas, ferro, cobre, alumínio para nossas indústrias, petróleo e carvão que produzem energia e muito mais. Mas o mais importante que o solo nos oferece é nosso alimento. É uma questão de bom senso e de inteligência não poluir a fonte desses alimentos. Nosso planeta levou muitos anos para se tornar o que ele é. A destruição de uma ou mais espécies desequilibra a natureza e pode trazer consequências graves para a humanidade. O homem deve viver em harmonia com todos os seres. Quando interferimos na natureza, precisamos ter cuidado para não prejudicar o que levou milhões de anos para ser construído. O que recebemos dos nossos pais deve ser entregue aos nossos filhos, melhorado e não destruído. Temos que acabar com a poluição e inventar maneiras de viver melhor, sem desperdício, sem envenenar a natureza, respeitando os seres vivos, porque assim seremos todos mais saudáveis e mais felizes. É justo que todos os povos queiram melhorar de vida. Os governos devem se juntar para fazer planos para aproveitar melhor os recursos de todos, porque vivemos todos na mesma casa e o que se faz num lugar tem consequência no outro. Ajudando uns aos outros, todos podem se desenvolver, sem prejudicar o meio ambiente das cidades e dos campos. Tudo o que a humanidade sabe hoje, toda a ciência, deve ser usada para descobrir novas formas de viver, para evitar todas as formas de desperdício e para combater todas as formas de poluição. Devemos, para isso, olhar mais para a natureza, procurar compreendê-la e aprender com ela. É preciso educar políticos, cientistas, professores e até os governantes, que deveriam olhar mais para os povos e os grupos que vivem com simplicidade, sabedoria e em harmonia com a natureza. Deveriam olhar como vivem outros povos, pois cada um, com sua própria maneira de viver, tem muito para ensinar aos outros. Cada um de nós deveria viver de uma maneira a não ferir a natureza, de maneira a ajudar a preservação da vida. Todas as nações do mundo devem tomar conta daquilo que pertence a todos nós, a Terra e seus sistemas de preservação da vida. Assim, nossa herança mais preciosa, a Terra, estará garantida para nós, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. E o nosso planeta continuará a ser o que ainda hoje é, azul e lindo. Essa aqui é a Ruth Rocha e esse é o Otávio.
Muito bem. Lindo, né, esse livro? Eu gosto muito dele. O que eu quero que vocês pensem relacionando o nosso estudo todo, de toda a nossa vida sobre a Terra, sobre o desperdício, sobre o cuidado com a natureza, e isso tudo que está acontecendo. Eu li uma reportagem que falava que algumas doenças que o homem tem vêm de micro-organismos que se desenvolvem em animais, certo? Isso acontece com a febre amarela, isso acontece com a AIDS, isso acontece com o coronavírus, com a gripe aviária, com a gripe suína, que são as H1N1, H1N2, essas coisas todas, né? Então, esses vírus que hoje assustam tanto a humanidade, eles, anteriormente, eles viviam em animais. E na natureza, eles não causavam epidemias nos animais, né? Eles eram controlados naturalmente. Por que será que a humanidade hoje tem contato com esses vírus? Por que será que, como dizem, a gente não sabe se é verdade, né? Essa pandemia começou numa feira onde se vendiam animais. Será que o homem não está invadindo o espaço desses animais? Será que esse crescimento desordenado, e a gente já falou isso também em história e geografia, né, não está invadindo demais a natureza? E por esse motivo a gente acaba tendo contato com micro-organismos que o nosso corpo não dá conta e por isso essa pandemia? É para pensar, tá? É para pensar, fazer uma relação entre a vida na Terra, a vida do homem na Terra e os problemas que o homem enfrenta com a natureza, inclusive a pandemia de coronavírus, certo? Vocês podem pesquisar nas várias notícias que tem. Vocês não precisam exclusivamente falar do coronavírus, tá? O que eu quero que vocês façam é um pequeno parágrafo fazendo uma relação entre a ação do homem na Terra e as consequências dessa ação para o homem. Não dá para sair da Terra, né? Até tem rodado por aí pela internet aquela que antigamente existia uma música que falava "Pare no mundo que eu quero descer". O mundo parou e ninguém consegue descer, porque não tem para onde ir, certo? Então, a gente precisa que fique claro que nós precisamos estar aqui e que nós precisamos cuidar desse planeta para que a gente possa viver nesse planeta, certo? Então eu quero que vocês, com a sabedoria da idade de vocês, que só vocês têm, certo? Escrevam para mim um parágrafo. Pode ser 5 linhas, 6 linhas, 10 linhas, não importa a quantidade de linhas, tá? Eu sei que tem gente que gosta de escrever muito, tem gente que escreve pouquinho, não tem problema. O que eu quero é a ideia de vocês. Qual é a consequência? Como é que o homem deve agir com a terra para não ser atingido pelas suas próprias ações? Ou o que o homem está fazendo com a terra e que está causando problemas para o homem? Fica a critério de vocês. Eu quero uma relação entre a ação do homem e a consequência para o homem, tá? Ou no passado, ou no presente, ou no futuro. Fica a critério de vocês, ok? Escrevam com uma letra bonita, porque eu vou ter que ler no computador, certo? E mandem para mim uma foto bem nítida no e-mail. Não adianta mandar no clipe, porque a foto do clipe fica deste tamaninho, o testemunho é míope e não enxerga. Combinado? Não dá para ler, não consigo ler, tá?
Então, por favor, manda no e-mail, porque no e-mail eu abro o arquivo e posso ampliar, tá certo? Então, esse é o nosso trabalho de ciências de hoje. Beijos. Ah, hoje não vai ter Meet, tá bom? A gente depois conversa melhor sobre isso, mas hoje não tem Meet, tá? Um beijo, até amanhã.